Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, erros. Erros podem realmente nos deixar tristes. E sim, humanamente falando, isso é normal. É comum que talvez nós estejamos tristes, indignados com nós mesmos, porque lutamos e lutamos com o erro e acabamos caindo nele de novo. Mas a verdade é que muitas vezes a gente pode sentir um peso, né? Vir aqueles pensamentos angustiantes na nossa mente, mas nós não devemos nos entregar a eles. Muitas vezes podem vir pensamentos agoniantes em nossa mente, de nos lembrarmos dos erros que nós cometemos, das coisas que nós fizemos no passado. Mas nós devemos acolher estes pensamentos não para continuar neles, não devemos nos entregar a eles, mas nós temos que aprender com eles, pois de tudo mal Deus tira um bem. O mal quem faz somos nós, por nossa fraqueza, por nossa falta de confiança, por nossa humanidade que é tão frágil e fraca por causa do nosso pecado. Mas de todo mal Deus tira o bem. Mesmo diante do nosso pecado, Deus nos ajuda, nos ensina a aprender com os nossos erros. Deus não gosta dos nossos erros, mas Ele ama infinitamente, mas Deus ama infinitamente mais a nós do que abomina os nossos pecados e os nossos erros. E é por isso que Ele nos perdoa. Nós não devemos ficar parados na culpa também. Muitas vezes a gente pode pensar que talvez não tenha mais o que fazer, talvez não tenha mais, talvez tenhamos chegado na linha final, mas a verdade não. Deus nunca desiste de nós. Judas, movido pela culpa, infelizmente pecou contra sua própria vida. Pedro, movido pelo arrependimento, tornou-se o primeiro papa da Igreja Católica. Ou seja, o arrependimento nos leva a Deus, nos leva a querer lutar cada vez mais para sermos melhores na vontade de Deus. A culpa, se nós ficamos parados somente na culpa e não nos voltarmos para o arrependimento, o que pode acontecer é que nós sejamos destruídos por ela. Porque a culpa deve dar a luz ao arrependimento, que nos leva a Deus. Se nós ficamos parados somente na culpa, nós infelizmente podemos ser destruídos, se não nos voltarmos para Deus. Há uma passagem na Bíblia onde Deus pede ao povo de Israel para que, assim como um oleiro molda o vaso para um vaso novo, um vaso belo, assim também o povo de Israel deixasse que Deus os moldasse. E o povo de Israel se nega a deixar Deus os moldar. E por isso Deus se ira com aquele povo. Percebam que Deus não se ira com os pecados, erros, fracassos daquele povo, não. Mas sim com a ousadia daquele povo em não acreditar que Deus poderia e pode fazer aquele povo um povo novo, um povo santo. Deus quer nos ajudar. Ele pode nos curar, pode nos tornar novos homens e novas mulheres. Mas para isso nós temos que deixar que Ele faça a sua obra em nós, porque Ele nos concede o seu livre arbítrio. Ele nos concede o livre arbítrio de escolhermos se queremos ou não. E não se deixe enganar, ainda que por nossa fraqueza, tornando-nos como que incapazes de ouvir a voz de Deus por causa do nosso pecado, nós venhamos a dizer que não somos capazes. Não se enganem, porque se nós nos voltarmos para Deus de coração sincero, ainda que tenhamos dito algo que seja ruim, Deus nos acolherá, Deus nos levantará e nos considerará a copiosa redenção. Ele nos salvará e nos tornará novos homens e novas mulheres, nos transformará por completo de corpo, alma e espírito. Deus nunca desiste de nós. Nós temos que confiar na misericórdia de Deus. Em outra passagem bíblica, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve
perdoar um irmão que o ofende. Jesus diz a ele que se aquele irmão pecar, ofender a ele 7 vezes ao dia e 7 vezes ao dia voltar para ele dizendo que está arrependido, Pedro deve perdoá-lo. Então, Deus também quer que agimos assim como esta pessoa, não na parte de ofender os outros, não, mas na parte que, se por nossa fraqueza venhamos a ofender a Deus ou ainda alguma pessoa, nós não fiquemos parados ali pensando que talvez não tenha mais o que fazer, não. Pelo contrário, voltemos-nos para Deus, pidamos perdão a Deus, pidamos perdão para o irmão que nós podemos ser ofendido e confiemos na misericórdia de Deus, porque ainda que talvez aquele irmão, mesmo que por algum tempo fique ainda ofendido, Deus reconhecerá que a nossa ação foi boa. Deus reconhecerá que nós deixamos de lado o medo e fizemos a sua vontade, que é amar o próximo. Amar o próximo também é pedir perdão pelo que nós fizemos, que talvez o próximo tenha se ofendido. Então Deus nunca desiste de nós. Nós não devemos nos entregar à culpa, mas nos entregar ao arrependimento, porque é Ele quem nos leva a Deus. É Ele quem nos concede acreditar, confiar na misericórdia de Deus. Deus nunca desiste de nós, não importa o que nós fizemos, não importa o que nós pecamos, não importa o quanto nós erramos. Nenhum erro temporário nos impede de sermos melhores, nenhum erro temporário define o que podemos ser. Nenhum erro temporário define o que podemos ser. Todo santo teve um passado e todo pecador tem um futuro. Todo santo teve que batalhar contra o pecado, assim como qualquer um de nós. Até mesmo Jesus suportou a tentação no deserto. Deus nos concede permitir, Deus nos permite viver a tentação, não para nos fazer mal, mas para nos fortalecer, para nos tornarmos santos. Ele nos ama infinitamente mais do que abomina o nosso pecado. E é por isso que Ele nos perdoa, é por isso que Ele nos salva, é por isso que Ele nos faz tomar posse da salvação que Ele já nos concedeu. Nós, em verdade, nunca fomos dignos da salvação, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor de Pai, seu amor fraterno, Ele nos concede a salvação. Ele nos ama e é por isso que Ele nos concede a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, não é porque nós pecamos que nós vamos perder a graça e nós vamos perder a salvação. Nós temos que acreditar na misericórdia de Deus. Deus não tirará a graça de nós, desde que nós continuemos a perseverar, a continuar a nos esforçar para fazer a vontade dele, nos esforçar para lutar contra o pecado. Não é sobre quantas vezes nós erramos, e sim sobre quantas vezes nós estamos nos esforçando para acertar. Nós não devemos chutar o balde. Chutar o balde também não é certo, é claro. Mas se nós, por nossa fraqueza, erramos, devemos reconhecer o nosso erro, voltarmos para Deus, pedimos a Ele para que Ele nos conceda um arrependimento sincero e verdadeiro. Porque o arrependimento sincero e verdadeiro, Deus nos ajuda, nos concede ter esse arrependimento. Porque Ele quer nos salvar. Batei e vos será aberto, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Se nós pedimos de coração sincero, se nós, por nossa fraqueza, estamos com dificuldade de nos arrepender, nós devemos pedir a Deus para que nos conceda um arrependimento sincero e verdadeiro, porque Ele nos concederá, porque Ele quer nos salvar. Ele já nos salvou. Agora nós só precisamos tomar posse da salvação que Ele nos deu. E Ele nos ajuda nisso. Mas nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que querer, porque nós temos o livre-arbítrio. A escolha é nossa. E Deus quer que façamos a boa escolha, quer que façamos a escolha certa, que é voltarmos para Ele, porque assim nós tomamos posse da salvação. E segundo a vontade de Deus, vivemos uma boa e plena vida nesta terra. E um dia alcançamos a vida eterna no céu junto a Deus. Para a alegria de Deus,
e a nossa alegria, e para o louvor e glória de Deus. Demos graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.